Então, boa tarde a todos. Eu darei início agora, então, à defesa da tese de doutorado da Bruna Bento dos Santos, orientada por mim no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular. Agradeço a todos que estão presentes presencialmente e virtualmente. Essa tese, ela será, então, avaliada por 3 ilustríssimos membros, tá, então, da banca, que são a professora Maria Efigênia de Queiroz Leite, da Universidade Federal da Bahia, o professor Natan Monsores de Sá, da Universidade Nacional de Brasília, e a professora Lavínia Schiller Fastini, representando o nosso programa de pós-graduação. A professora Maria Efigênia e o professor Natan, eles estão nos acompanhando virtualmente, e a professora Lavínia está aqui, então, presencialmente no nosso auditório. Como faz parte do rito, então, aqui do programa, a Bruna tem em torno de 40 a 50 minutos, né, para fazer a sua apresentação, e após isso nós teremos a arguição pela banca. No momento da arguição, eu, então, farei uma descrição mais detalhada dos nossos membros da banca e o motivo pelos quais eles foram convidados, então. E depois da arguição, os membros, tanto virtuais como presenciais, que não são a banca, eles sairão, então, aqui do nosso auditório para ter a avaliação e depois nós voltamos para a finalização. Então, eu desejo boa sorte para o Bruno. Muito obrigada, Ida. Então, boa tarde, pessoal. Como a professora Ida já me apresentou, meu nome é Bruna. Eu vou apresentar hoje os resultados da minha tese de doutorado, intitulada Avaliação de ferramentas que suportam o nutricionista na tomada de decisão frente à terapia de doenças genéticas raras, a fenilcetonúria e as glicogenoses hepáticas como modelo. Eu agradeço a presença de todos, especialmente na banca, mas vou deixar os meus agradecimentos especiais para o final. Então, sumarizando o que a gente vai apresentar hoje, assim como a estrutura da banca, eu dividi a apresentação em 4 capítulos. Então, na primeira parte, a gente apresenta a introdução e os objetivos. Na segunda, o primeiro artigo da tese, que avalia as ferramentas da Anvisa de consulta de fenilalanina em alimentos. O segundo, o capítulo 3, o segundo artigo, avalia a composição corporal de pacientes com glicogenoses hepáticas através de DEXA, que é a nossa segunda ferramenta, e o capítulo 4 apresenta as considerações finais. Para que a apresentação pudesse ficar um pouco mais fluida, a gente reorganizou um pouquinho, então algumas coisas estão diferentes do que estão apresentadas na tese, mas o mais importante vai ser apresentado aqui. Então, para iniciar, né, para contextualizar o tema, os erros inatos do metabolismo, que são tema dessa tese, eles são doenças metabólicas hereditárias, onde geralmente a gente tem a deficiência de uma enzima, mas também pode ter a deficiência de um cofator ou de um transportador. Então, a partir, né, dessa interrupção na rota metabólica, a gente vai ter um acúmulo de substrato, que por si pode chegar a níveis tóxicos. O substrato por si pode fazer a ativação de vias metabólicas, de outras vias metabólicas. Esse substrato acumulado também pode ir para vias metabólicas secundárias e acabar levando à formação de metabólitos secundários alternativos também. E o produto, por sua vez, devido a essa interrupção, ele acaba ficando deficiente. Então, o tratamento dos erros inatos do metabolismo, ele visa, geralmente, sempre que possível, fazer essa restauração, né, restaurar esse balanço entre o substrato que está acumulado e o produto que está deficiente. Para isso, a gente tem algumas alternativas. Então, desde a terapia dietética, suplementação do produto deficiente, uso de chaperonas, como é o caso do BH4 na fenilcetonúria, remoção de toxinas, terapia enzimática, redução de substrato, transplantes e terapia gênica. Hoje, nessa tese, a gente vai se concentrar onde o nutricionista pode atuar. Então, por isso, a gente vai falar mais da terapia dietética e da suplementação de produtos.
Apesar, né, das terapias terem avançado muito nos últimos anos, então a gente percebe que realmente os erros inatos do metabolismo avançaram muito, tanto na compreensão quanto no tratamento, a terapia dietética, ela continua sendo o principal tratamento para muitos erros inatos do metabolismo. Então, para a gente poder fazer uma terapia dietética eficiente para esses pacientes, geralmente a gente faz uma restrição, né, dietética daquele substrato que causaria algum prejuízo para o paciente e a suplementação. Essa suplementação ela é tanto do produto que está deficiente, quanto de outros nutrientes que, a partir da restrição dietética, também podem ser deficientes. O objetivo disso é manter a estabilidade metabólica, prevenir a acumulação de metabólitos a níveis tóxicos, garantir que os requerimentos nutricionais dos pacientes sejam mantidos e garantir que o crescimento e o desenvolvimento desses pacientes não sejam prejudicados pela terapia dietética. No entanto, como nem tudo são flores, então, de fato, esses pacientes são muito beneficiados, na maioria das vezes, pela terapia dietética, mas a gente sabe que a alimentação ela vai muito além de questões puramente fisiológicas. Então, todas as restrições que a terapia dietética ela exige, elas podem acabar causando alguns efeitos indesejáveis para os pacientes. Então, por conta dessas restrições, eles acabam perdendo um pouco a autonomia, eles podem também perder a alegria de comer, eles podem ter um prejuízo na qualidade de vida e podem também acontecer outras coisas que acabam deixando essa dieta um pouco mais complexa. Então, a baixa palatabilidade dessa dieta e dos alimentos especiais, a baixa disponibilidade dos alimentos especiais, a gente até acabou vendo em um outro estudo que eu fiz durante o doutorado, que era um estudo em toda a América Latina, a gente percebeu que no Brasil e em outros países da América Latina, a baixa disponibilidade de alimentos especiais e hipoproteicos é uma realidade, possíveis efeitos colaterais, então, prejuízos no crescimento, no desenvolvimento desses pacientes. No caso das glicogenoses que a gente vai apresentar hoje, se fala muito da associação do tratamento com o próprio excesso de peso nesses pacientes. E também, para a gente vincular o assunto da tese de hoje, a questão das ferramentas que auxiliam o nutricionista no cálculo dessas dietas, que muitas vezes são precárias, não são disponíveis para todas as doenças. Então, tudo isso, né, tanto os benefícios que a dieta terapia traz, quanto a complexidade dessa área, faz com que esse seja um campo de pesquisa bastante amplo. Então, nesse sentido, eu não poderia deixar de destacar o papel do grupo de avaliação de tecnologias, que é coordenado em genética clínica, que é coordenado pela professora Ida, que faz um trabalho muito interessante na busca por respostas neste campo de pesquisa. Então, ao todo, né, nestes quase 15 anos, desde 2008 que o grupo foi formado, tá. Oi, professor Efigênio, tudo bem? Olha só, a apresentação vai ficar aparecendo aqui no programa para ti também. Eu pergunto para ti se aqui no canto direito está ligado, está aberto a tua apresentação. Não, a minha apresentação eu fechei. Agora eu estou conseguindo visualizar a apresentação dela totalmente. Agora tá? Mas está só na webcam ou está aqui embaixo na tela também? Não, tá só na webcam. Bom, então eu vou colocar a webcam com a apresentação junto e aí tu observa pela webcam, tá bom? Eu consigo acompanhar. Muito obrigada. Pode repetir, prof? Não, nesse formato que você colocou, eu consigo acompanhar a aula dela sem problemas. Já consigo visualizar a apresentação. Tá, legal. Então, vamos dar Obrigada. prosseguimento. Ela não consegue ver a imagem. Eu não sei. Eu posso continuar aqui, então, ou a gente aguarda? Posso continuar?
Então tá. Então, como eu estava falando, eu não poderia deixar de falar sobre o grupo de avaliação de tecnologias em saúde em genética clínica, que é este grupo que eu estou inserida, que é coordenado pela professora Ida Schwartz, e esse grupo faz um papel muito interessante justamente na busca por soluções nessa área que a gente sabe que é tão inexplorada no mundo e no Brasil. Então, nesses quase 15 anos do grupo, a gente tem mais de 20 nutricionistas que foram formados ali no grupo em vários níveis, então tem desde alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado, pós-doc. A gente tem uma expressiva produção científica nessa área e o grupo ele tem um compromisso muito grande com a pesquisa translacional. Então, a ideia é a gente produz, publica e depois apoia as decisões no ambulatório de erros inatos do metabolismo. Então, os nutricionistas costumam ser bastante ativos no grupo, a gente tem nutricionistas participando da reunião pré-clínica, nutricionistas participando do ambulatório. Então, eu quis trazer isso porque é uma base muito importante para que essa pesquisa pudesse ter sido desenvolvida. Nesta tese, na minha tese, eu acabei focando em 2 erros inatos do metabolismo, que são a fenilcetonúria e as glicogenoses hepáticas, principalmente porque são as doenças mais prevalentes no ambulatório de tratamento de erros inatos do metabolismo do Hospital de Clínicas. Eu vou contextualizar rapidamente sobre essas doenças aqui, mas eu vou falar delas mais, explorar um pouquinho mais na introdução dos artigos, tá? Então, a incidência global de fenilcetonúria é de mais ou menos 1,2 para cada 20 mil nascidos vivos. A incidência de glicogenoses hepáticas é de 1 para cada 20 a 40 mil, incidência global, né, contando todos os tipos de glicogenoses hepáticas. Na fenilcetonúria, a deficiência na via metabólica ela é da fenilalanina hidroxilase, geralmente. Nas glicogenoses hepáticas, é de alguma das enzimas envolvidas no metabolismo do glicogênio. O número de pacientes, então, a gente tem 88 pacientes com fenilcetonúria no ambulatório e 54 com glicogenoses hepáticas, isso principalmente das glicogenoses do tipo 1, 3 e 9, que são justamente as que a gente vai trabalhar hoje, porque são as mais frequentes. As manifestações clínicas da fenilcetonúria, elas geralmente envolvem problemas comportamentais e neurológicos. Já nas glicogenoses hepáticas, a gente tem principalmente hipoglicemia em jejum e hepatomegalia, mas também elas têm uma variedade de fenótipos entre elas e são bem diferentes, nem todas se manifestam da mesma forma. O diagnóstico da fenilcetonúria, ele geralmente acontece por triagem neonatal, felizmente, né? Foi a primeira erro inato do metabolismo diagnosticado por triagem neonatal. E nas glicogenoses hepáticas, esse diagnóstico geralmente acontece a partir das manifestações clínicas da doença ou por triagem de risco familiar. O tratamento da fenilcetonúria, dieta com baixa ingestão de fenilalanina e a suplementação de uma fórmula de aminoácidos isento de fenilalanina, rico em tirosina. Nas glicogenoses hepáticas, a administração, principalmente aqui no Brasil, que é o que a gente costuma trabalhar mais, a administração frequente e regular de amido de milho cru. Os objetivos dessa tese, então, o objetivo geral é avaliar ferramentas que suportam o nutricionista na tomada de decisão frente ao tratamento dessas 2 doenças, né? A fenilcetonúria e as glicogenoses hepáticas. Os objetivos específicos são avaliar a percepção e a compreensão dessas ferramentas de consulta de fenilalanina em alimentos da Anvisa, identificar quais fatores que interferem na usabilidade dessas ferramentas também da Anvisa, descrever e avaliar a composição corporal de pacientes com glicogenoses hepáticas através da nossa segunda ferramenta avaliada nessa tese, que é o DEXA, e investigar a associação da composição corporal, os achados clínicos, bioquímicos e de tratamento de pacientes com glicogenoses hepáticas. As nossas hipóteses para essa tese eram que as ferramentas da Anvisa, de fato, elas não atendiam às necessidades do seu público-alvo, que eram pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde que prescrevem dieta para esses pacientes. A outra hipótese, isso já para a segunda parte da tese, é que os pacientes com glicogenoses hepáticas são mais propensos ao excesso de peso.
A terceira hipótese é que, além de ser propensos ao excesso de peso, que é algo que já é bastante discutido na literatura, a gente acreditava, tanto pela nossa experiência clínica, quanto pelo que a gente já tinha avaliado na literatura, mesmo que escassa, que os pacientes poderiam ter também um prejuízo na massa magra, e daí a gente acreditava que, especialmente aqueles que têm um comprometimento muscular já causado pela doença. E a quarta hipótese é que esse excesso de peso nos pacientes estaria associado ao tratamento com amido de milho, porque apesar de ser uma suspeita e de muitas vezes ser tratado na literatura como uma verdade, ainda não se tem comprovação científica para isso. Então, agora que a gente terminou essa introdução, eu vou começar a falar para vocês o capítulo 2, que trata dos resultados desse artigo aqui, que é o artigo onde a gente faz essa avaliação da percepção, da compreensão dos fatores que interferem na usabilidade das ferramentas da Anvisa. Esse artigo, quando eu entreguei a tese para a banca, ele tinha sido submetido à revista, né? Ele estava submetido à revista há um tempo, que é a JINS. E ele foi aceito em 20 de junho. Então, ele já foi aceito também, está a caminho da publicação. Para a gente falar um pouquinho mais sobre a fenilcetonúria, só para contextualizar para vocês, a fenilcetonúria, então, também é uma doença, também é um erro inato do metabolismo, onde a gente tem a deficiência da fenilalanina hidroxilase, que é uma enzima que faz essa conversão de fenilalanina a tirosina, uma reação que depende também de BH4 e tem como cochaperona DNA JC12. Então, num cenário de fenilcetonúria, a gente tem um acúmulo de fenilalanina, né, o nosso substrato, que pode também acabar sendo transformado em fenilpiruvato e outras fenilcetonas. E a tirosina, que seria o nosso produto, acaba ficando deficiente. Também a gente tem consequências a partir disso, como, por exemplo, uma redução da produção de melanina. Neste cenário, né, onde a gente tem um aumento aqui da fenilalanina e uma redução da tirosina, a tirosina, que era um aminoácido não essencial, justamente porque ela poderia ser convertida a partir da fenilalanina, ela passa a ser um aminoácido essencial. Então, ela precisa ser consumida através da dieta, por isso a importância das fórmulas metabólicas ricas em tirosina. As consequências da PKU não tratada geralmente são deficiência intelectual irreversível, microcefalia, déficit motor, convulsões, problemas no desenvolvimento e no comportamento, sintomas psiquiátricos, hipopigmentação, justamente pela questão da deficiência do produto e da deficiência na produção de melatonina, eczema e um odor característico que pode ser chamado de odor de rato ou odor de mofo. Também precisa haver um cuidado especial para as mães com PKU, porque quando a PKU não está controlada e os níveis de fenilalanina estão muito altos, ela pode ter, a fenilalanina pode ter um efeito teratogênico, então a gente pode ter a síndrome de PKU materna, que envolve problemas do crescimento, microcefalia, retardo mental e problemas congênitos, defeitos congênitos. Então, também é uma fase da vida onde a gente precisa ter mais cuidado. Os bebês, em geral, com fenilcetonúria, eles nascem funcionalmente e fenotipicamente normais. Então, o momento de se agir é cedo. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce são fundamentais. Se a gente for pensar num cenário do SUS, que é onde a gente também está inserido lá no hospital, esses pacientes, eles têm acesso ao diagnóstico precoce através do teste de triagem neonatal, então desde 1992, em teoria em todo o território nacional, então a gente espera que todos os pacientes possam fazer o teste. E para o tratamento, a gente também tem um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do SUS para fenilcetonúria, que a última versão foi publicada em 2019. Então, em teoria também, mesmo em lugares mais remotos, os pacientes podem ter pelo menos um tratamento inicial a partir da consulta desse material, disponibilizado em português, muito completo, baseado em evidências. O objetivo do tratamento da PKU é manter um desenvolvimento neurocognitivo normal, ótimo, né, ideal, um crescimento e um status nutricional normal também, garantir a qualidade de vida desses pacientes e o bem-estar psicossocial. Então, a gente tem alguns níveis-alvo que dependem da idade,
Então, de 0 a 12 anos, esse tratamento fica um pouquinho mais restrito, porque também é um momento de desenvolvimento muito intenso, então acaba ficando mais restrito. Depois dos 12 anos, ele fica um pouco mais flexível, podendo ir até 10 miligramas por decilitro, e justamente por conta do risco de desenvolvimento de PKU materna, as gestantes precisam restringir um pouquinho mais esse tratamento também. Para o tratamento dietético, existem 3 pilares principais do tratamento da PKU, que são a restrição da proteína natural, então esses pacientes têm uma dieta praticamente vegana, com ainda mais restrições, a suplementação de uma fórmula livre de fenilalanina e rica em tirosina e outros aminoácidos, e os alimentos hipoproteicos, né, alimentos especiais. O sucesso desse tratamento, ele depende de um estabelecimento muito preciso, tanto das necessidades nutricionais desses pacientes, quanto da ingestão de alimentos desses pacientes. Então, isso é avaliado de paciente para paciente, então avaliando a fenilalanina hidroxilase, a atividade residual da fenilalanina hidroxilase, a idade, o peso, o sexo, os níveis de fenil, os níveis de tirosina e o estágio da vida desse paciente. Neste sentido, os nutricionistas podem contar com o apoio de algumas ferramentas que nos ajudam a fazer este controle, né? Que são as tabelas, as ferramentas para consulta de fenilalanina em alimentos. A gente tem algumas dessas ferramentas na literatura. Então, a gente tem desde ferramentas aqui que são bem gerais, que elas nem têm o valor da fenilalanina, elas têm mais o valor proteico do alimento, e a partir disso se faz um cálculo. A gente tem os rótulos nutricionais, que são bem carentes de informação, mas podem ser usados de alguma forma, e a gente tem tabelas específicas, e aqui eu trouxe como exemplo para vocês uma das ferramentas que a gente vai tratar na tese de hoje, que é a ferramenta de fenilalanina, para consulta de fenilalanina em alimentos da Anvisa, que começou a ser desenvolvida em 2010, mas ainda está em desenvolvimento. Então, qual é o problema? Se a gente tem ferramentas na literatura, né? Por que a gente ainda precisa trabalhar nelas? Por que é importante? Porque, de acordo com o que a gente encontra na literatura, a maioria desses conjuntos de dados, eles são incompletos, eles são desatualizados, eles não são confiáveis, porque quando a gente pega uma tabela do exterior, geralmente a gente não tem um respeito à alimentação e às tradições alimentares daquela região, porque existe uma variação muito grande na qualidade do solo que interfere na composição dos nutrientes. Então, se eu pego uma tabela que foi avaliada lá na Europa, não necessariamente ela está refletindo a composição do meu alimento produzido, comercializado aqui no Brasil. Então, pensando nisso, lá em 2010, a Anvisa publicou a sua primeira tabela, que chama Tabela de Conteúdo de Fenilalanina em Alimentos, que a gente vai chamar de TCFA Anvisa nessa tese, e o objetivo dela era ser justamente um guia alimentar para essa população, onde todos os serviços, toda a população brasileira que necessite consultar essas informações pudesse fazer a consulta nesta ferramenta. Essa ferramenta resolveria alguns problemas, então ela inclui tanto alimentos in natura produzidos no Brasil, quanto alimentos industrializados comercializados no Brasil. Ela respeitaria as tradições alimentares e o contexto cultural da nossa população, e ela seria constantemente atualizada, porque tem uma RDC que saiu em 2010, que faria com que toda a indústria que produzisse algum alimento que tivesse um determinado valor de proteína, informasse a Anvisa disso. Mas a Anvisa identificou que a usabilidade dessa ferramenta estava muito baixa, não estava tendo tantos acessos quanto eles esperavam, então eles tomaram algumas iniciativas. A primeira iniciativa foi uma chamada, em parceria com o CNPq, de 2017, no qual nós fomos contemplados, que era para avaliar a percepção e a compreensão dessa tabela. Então, a gente fez o projeto e fomos contemplados. No entanto, no andamento deste projeto, eles fizeram um workshop com representantes de famílias, com pacientes, com profissionais, e resolveram, isso foi em dezembro de 2018, e eles resolveram publicar um painel modificado, tentando resolver alguns problemas de usabilidade,
E esse painel foi publicado em junho de 2019. A gente vai chamar ele de PCC-FA Anvisa, que é Painel para Consulta do Conteúdo de Alimentos, de fenilalanina em alimentos. Tá? Esse aqui é o novo layout dele. Em teoria, teria ficado um pouco mais amigável, então resolveria alguns dos problemas de usabilidade. No entanto, o nosso projeto estava em andamento quando isso aconteceu. Então, a gente precisou fazer algumas modificações que eu vou explicar para vocês na metodologia, tá bom? Então, o objetivo desse estudo é justamente avaliar, então, a percepção e a compreensão do público-alvo dessa ferramenta e também os fatores que interferem na usabilidade desses recursos. Então, esse foi um estudo transversal, né, que foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Todos os participantes, eles aceitaram participar do estudo a partir do preenchimento do formulário no Google Forms. Então, tinha informação ali que, a partir do momento que eles preenchessem o questionário, eles estavam aceitando participar do estudo. A gente desenvolveu essa pesquisa em algumas etapas. Então, a gente fez um primeiro questionário piloto, geral, um para profissionais de saúde e outro para o grupo que a gente chama de grupo leigo, né, que eram pacientes, familiares e cuidadores desses pacientes. A gente achou que não tinha como juntar tudo no mesmo questionário, tinham que ser 2 questionários. Então, a gente fez uma reunião lá no Congresso de Genética Médica, que aconteceu no Rio, na época, e apresentou essas 2 ferramentas e trouxemos para discussão. Então, todos os participantes dessa reunião puderam dar sua opinião, o que eles achavam da tabela, o que eles achavam do formulário, para a gente fazer modificações. Enquanto a gente estava fazendo essas modificações e levando para aprovação ética, teve a publicação do painel. Então, a gente teve que novamente fazer as modificações, incluindo questões do painel. A gente não fez um estudo só sobre o painel e excluiu a questão da tabela, porque as 2 ficaram disponíveis por um tempo também, né? As ferramentas ficaram disponíveis por um tempo. Então, a gente preferiu trazer, inclusive, uma comparação entre a tabela e o painel para ver se realmente o painel atendia, agora sim, as necessidades desse público-alvo. Então, as versões definitivas desse questionário foram distribuídas para profissionais de saúde entre dezembro de 2019 e outubro de 2020, com 29 questões, ele era um pouco mais curto. E para o grupo leigo, a gente fez uma distribuição entre maio de 2020 e outubro de 2020, com 38 questões, porque a gente sentiu a necessidade de esmiuçar um pouquinho mais para poder ter uma melhor compreensão do que esse público pensava sobre essas ferramentas. Para o recrutamento foi um pouco diferente, né? A pesquisa ela começou pré-pandemia e acabou acontecendo integralmente durante ali a pandemia, fora a parte dos profissionais de saúde. Então, o projeto previa coletas também no ambulatório, o que não pôde acontecer. Então, a gente fez o recrutamento em forma de amostragem por bola de neve. A gente pegou a lista de contatos do Serviço de Genética Médica, estou com dificuldades com o pointer, do Serviço de Genética Médica, do ambulatório de tratamentos de erros inatos do metabolismo e contamos também com a ajuda de associações de pacientes. Então, a gente foi distribuindo e incentivando que eles convidassem outras pessoas que eram elegíveis para a pesquisa para responder também. Então, é uma amostragem por conveniência, né, em bola de neve. A coleta de dados, como eu falei, foi feita pelo Google Forms, integralmente, dada também as restrições da pandemia. Ao todo, a gente teve uma participação um pouco maior, isso está descrito na tese, mas a gente precisou excluir alguns pacientes por inconsistência nos dados, então, ao final, foram avaliados 33 participantes do grupo de profissionais, sendo 29 nutricionistas e 4 médicos, e do grupo leigo, a gente teve 194 participantes, o que é uma amostra relativamente representativa quando a gente fala de doenças raras, né? 20 pacientes com PKU, desses 194, 148 eram familiares e 26 eram cuidadores. O estudo ele é todo descritivo, né? A gente avaliou os dados descritivamente porque não é um estudo mais qualitativo mesmo. Então, como resultado, eu vou apresentar primeiro os resultados do grupo de profissionais de saúde, tá? A gente teve participação
de participantes de todas as 5 regiões do Brasil, então é uma amostra bem representativa do cenário brasileiro, apesar de o número não ser tão grande assim. Quando a gente perguntou para eles sobre as fontes de informação, né, onde eles consultavam para saber sobre o conteúdo de fenilalanina em alimentos, no primeiro lugar ficaram listas não oficiais, e como eles puderam escrever nesse campo, a gente percebe muitas vezes eles descrevendo como a lista feita pelo nutricionista do serviço, a lista feita pelas nutricionistas do serviço, pela equipe do serviço. Inclusive os pacientes, depois eu vou mostrar para vocês, eles falam a mesma coisa, a lista disponibilizada pela nutricionista do serviço. Então a gente percebe aqui já os serviços tentando atender uma demanda dos seus pacientes, porque provavelmente essas outras ferramentas não estariam atendendo integralmente ao que eles precisavam. Então, eles já começaram a fazer suas próprias ferramentas. A ferramenta da Anvisa aparece em segundo lugar. Depois, a ferramenta da Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, que também é bastante conhecida nesse meio, e depois aparecem outras citadas em menor número. Opa, aqui. Quando a gente perguntou para eles sobre o rótulo, né, se eles consultavam o rótulo, nós ficamos bem surpresos, porque 28 dos profissionais dos 33 falaram que consultavam o rótulo para conseguir saber o conteúdo de fenilalanina, e o valor de fenilalanina não está disponível no rótulo, eles fazem o cálculo a partir da quantidade de proteína. 12 destes 28 acreditam que o rótulo não seja suficiente como única informação, mas 16 dos 28 consideram que ele é parcialmente suficiente. Isso também nos deixou bastante surpresa. Sobre a prescrição de alimentos, 32 dos participantes disseram que já tiveram dificuldades de fazer uma prescrição para os pacientes, de um alimento para o paciente, por não saber o conteúdo de fenilalanina. Sobre a possibilidade, né, de incluir novas opções na dieta dos pacientes, se eles tivessem acesso a uma lista mais ampla, 28 disseram que fariam, 4 disseram que talvez, e 1 disse que não faria. Sobre a inclusão de alimentos proibidos nas tabelas, 31 dizem que é importante, é algo importante a ser feito, 1 diz que é parcialmente e 1 que não é importante. Então, aqui a gente vê que a grande maioria considera importante que a gente inclua alimentos que são considerados proibidos. Então, alimentos de origem animal, de acordo com os profissionais de saúde, deveriam estar nas tabelas e, em geral, realmente eles não estão. Essa segunda sessão, ela foi só sobre os questionários da Anvisa. Então, a gente acaba filtrando ainda mais essa nossa amostra, né? 23 participantes da amostra, 70%, já tinham consultado a tabela da Anvisa. O painel, que tinha sido publicado até menos tempo, né, do estudo comparado à tabela, já tinha sido consultado por 17% a 52% da amostra. E ambas as ferramentas tinham sido consultadas por 15%. Então, em alguns momentos, vocês vão ver algumas perguntas que são referentes ao painel, com essa amostra de 17, e quando elas são comparativas com essa amostra de 15 participantes. 12 desses 15 participantes que consultaram essas duas tabelas julgam o painel superior à tabela da Anvisa. Então, temos já um ponto positivo aí para o painel. Sobre a utilidade desse painel sem estar vinculada a um software de nutrição, alguma ferramenta, um programa que faça o cálculo, 12 disseram que era útil, 12 de 17, e parcialmente útil, 5 de 17, nenhum achou que não era útil, porque isso foi levantado, inclusive, na nossa reunião no Congresso de Genética Média, sobre a necessidade de incluir os dados dessa tabela nesses programas que a gente já usa para cálculo de outras doenças, cálculos gerais de nutrição. Sobre os termos usados no painel, 8 acreditam que são fáceis e um pouco fáceis, 6. Difíceis, apenas 3 dos pacientes. Então, no geral, foram considerados fáceis ou pelo menos parcialmente fáceis de se entender. Sobre identificar lá no painel os alimentos que se encontram nos mercados, nas prateleiras de loja, a gente viu que fica um pouco dividido entre os que consideram que identificam e os que identificam parcialmente, mas uma minoria considera que não identifica.
Sobre a possibilidade de prescrever uma maior variedade de alimentos comparada a outras ferramentas similares, a gente vê também que os profissionais de saúde consideram que ao menos parcialmente a maior parte, né, considera que ao menos parcialmente eles conseguiram prescrever uma maior variedade de alimentos a partir da ferramenta da Anvisa. Quando a gente faz essa mesma pergunta, comparando o painel à tabela, a gente vê que eles ficam meio divididos, né? Então, a gente não tem tendência, apesar de um número maior considerar que sim, a gente não vê uma tendência forte para nenhum dos lados. Sobre a possibilidade de prescrever um maior número de alimentos ricos em fenil a partir do painel, a maior parte considerou que não, e ficou um pouco dividido entre sim e parcialmente. Sobre a cobertura dos alimentos que são básicos, isso é algo muito interessante que eu considero que talvez seja por si uma pergunta de pesquisa. Quando a gente fez essa pergunta pro grupo de profissionais, a maioria considerou que parcialmente. Quando a gente fez essa mesma pergunta para os pacientes, a maioria considerou que sim. Então, em um primeiro momento, a gente poderia imaginar que os pacientes achariam que não, ou que parcialmente, mas não, eles acreditam que sim. Então, eu acho que essa é uma pergunta de pesquisa para a gente entender qual a compreensão de básico, a diferença da compreensão do que é alimento básico para a dieta, tanto de pacientes quanto de profissionais, que provavelmente vai ser diferente, né? Sobre a disponibilidade dessa tabela, qual seria o público-alvo dessa tabela, a grande maioria achou que ela deveria ser disponibilizada tanto para profissionais de saúde quanto para o público leigo, mas aparece aqui, de certa forma, alguns respondendo que deveria ser disponibilizada apenas para profissionais e não para pacientes. Os resultados para o grupo leigo, eles incluíram uma amostra maior ali da região sudeste do Brasil, e daí depois, em ordem decrescente, a gente tem sul, nordeste, centro-oeste e região norte. A região do norte teve pouca participação. Aqui é um mapa, né, com o número de participantes daí por estado e não por região. A gente perguntou para eles também sobre o acesso à internet. Então, 189 dos 194 tinham acesso à internet e 5 não tinham acesso à internet em casa. Então, 2 eram de São Paulo, 1 do Amazonas, 1 do Piauí e 1 do Espírito Santo. Devido à diferença do tamanho das amostras, não dá para saber se realmente no Sudeste eles teriam menos acesso à internet, né? Quando a gente fez essa mesma pergunta sobre a fonte, a principal fonte, a tabela da Anvisa, que tinha aparecido lá no grupo de profissionais em segundo lugar, agora aparece em terceiro lugar, aparece depois do rótulo dos alimentos. E, em primeiro lugar, novamente, aparecem as listas que são disponibilizadas pelos serviços, reforçando essa ideia de que os serviços tentam atender a uma demanda dos seus pacientes, da sua população. Uma boa parte, também 88% dos participantes leigos, eles consultam o rótulo, isso não é novidade, porque a gente viu aqui que ele aparece em segundo lugar, né? Quando eles foram perguntados se eles entendiam o que é a tabela de conteúdo de fenilalanina em alimentos, 159 disseram que compreendiam. Agora, 22 disseram que não entendiam e 12 não souberam responder a questão. Tudo bem, né, que isso não é a maior parte dos participantes, mas é um dado que chama atenção, porque essa é uma ferramenta muito importante para que eles possam fazer o controle da dieta na sua própria casa, para ter um pouco mais de autonomia. Então, essa porcentagem de 11% que não sabia, somada a esses 6% que não respondeu, nos chama atenção para a necessidade da educação desses pacientes. E isso, apesar da Anvisa poder fazer, isso também tem que partir dos centros. Então, os nutricionistas, o médico, a equipe de saúde pode informar para esses pacientes sobre o que se trata a tabela, como que eles devem usar, como que interpreta essas tabelas. Sobre a cobertura, mas essa pergunta é sobre a cobertura de alimentos básicos, tá? Essa pergunta não é para o painel da Anvisa, essa pergunta é para as tabelas gerais que eles encontram. Ó, aqui, de novo, a maioria, 82%, né, 51%,
disse que sim, eles cobrem os alimentos básicos, as tabelas que estão disponíveis cobrem os alimentos básicos. Não é um valor tão diferente, né, do parcial, mas ainda assim é maior. Sobre a presença de alimentos típicos da sua região, a interpretação desses ela fica bem comprometida pela diferença do tamanho das amostras. Mas o que a gente percebe é que os estudantes do Centro-Oeste e do Nordeste, eles seriam os mais insatisfeitos, em teoria, para a inclusão ali dos alimentos que são típicos da sua região nas tabelas que a gente tem disponível hoje na literatura. No entanto, esse é um dado que precisa de mais confirmação, né, de uma amostra mais homogênea, não tão heterogênea, para a gente conseguir fazer alguma inferência sobre isso. Sobre a inclusão de novos alimentos na dieta a partir do conhecimento do conteúdo de fenil em tabelas mais amplas, com uma maior variedade de alimentos, 150 diz que incluiria, né, que são 94% da amostra, 3 disseram que não e 6 não souberam responder. Sobre a importância de saber o conteúdo de alimentos considerados proibidos. Então, a maioria, aí, 187, que representa 96% dos participantes, disseram que seria importante saber desse conteúdo. É importante só destacar para vocês que esses dados aqui, que somam 159, são referentes àqueles que sabiam que era uma tabela de fenil, de conteúdo de fenilalanina em alimentos, tá? Aqui a gente questionou a mesma pergunta, né, que a gente fez para o grupo de profissionais. Então, se eles já tinham consultado ao menos uma vez as ferramentas, a gente vê que 47% tinha consultado já a tabela, né, que foi aquela que foi publicada em 2010. Uma minoria, aqui 23%, já tinha consultado o painel e 35% já tinha consultado ambas as ferramentas. Então, de 194, da nossa amostra inicial de 194 pacientes, a gente acaba reduzindo para 35 ou 37, dependendo da pergunta, tá? Então, a amostra fica, inclusive, parecida com o que a gente tinha lá de profissionais. A gente resumiu as perguntas aqui no gráfico, então, os pacientes consideraram, em sua maioria, o painel superior ou parcialmente superior à tabela da Anvisa, então, de novo, mais um ponto positivo para o painel. A grande maioria considerou o painel útil para a dieta PKU. Sobre a cobertura, aí sim, agora a gente está falando do painel, sobre a cobertura dos alimentos básicos da dieta, né? A gente vê que a maioria disse que sim, depois temos até uma boa porcentagem aqui, 10 dizendo que não, e 9 dizendo que parcialmente. Os termos, a maioria considerou fácil de entender, mas a gente ainda tem uma porcentagem que não entende os termos, e isso, de novo, a gente precisa trabalhar a educação desses pacientes para que eles consigam compreender esses termos. Sobre se eles entendem as unidades que são usadas na tabela, que é de 100 miligrama por 100 gramas do alimento, né? A maioria diz que sim, então 26 disseram que sim. Se eles identificam, começou a falhar um pouquinho a visão, se eles identificam os alimentos industrializados nas prateleiras de supermercado, de lojas, fica aqui também entre parcialmente e que sim, eles conseguem identificar. Se o painel permitiu que eles consumissem um maior número de variedade de alimentos, eles dizem que sim, e que parcialmente, em sua maioria. Quando eles são perguntados se o painel permite que eles consumam uma maior quantidade de alimentos comparados à tabela, aí fica dividido aqui também entre parcialmente e sim. E a maioria disse que o painel não permitiu que eles consumissem um maior número de alimentos ricos em fenilalanina a partir... O painel não permitiu, né, que eles consumissem uma quantidade maior de alimentos ricos em fenilalanina. Essa parte foi bastante interessante para mim, porque eu sempre trabalhei com dados mais quantitativos, então estatística, e daí, de repente, eu me deparei com dados qualitativos para avaliar. Eu achei muito interessante, porque
foi um espaço que eles puderam escrever livremente, então a gente conseguiu ter uma ideia muito boa do que eles realmente achavam com as palavras deles, sem nenhuma restrição de caracteres, de espaço, de campo. Então, e aqui mistura, tá, tanto a opinião, os comentários dos profissionais, quanto do grupo leigo, mas eu trouxe um resumo, assim, que mostram as principais críticas, sugestões, elogios ao painel. Muitos reclamaram da questão do painel ser desatualizado, então eles falam que, às vezes, mesmo que a quantidade de fenil de um alimento esteja disponível, de um alimento industrializado esteja disponível, muitas vezes a empresa já mudou a formulação, mudou a quantidade de fenil desse alimento e ele ainda não foi atualizado. O layout, houveram muitas críticas para o layout, mesmo ele tentando ficar mais amigável com o painel, ainda assim se critica bastante o layout. Algumas pessoas elogiam o painel também, então tiveram elogios, tiveram pessoas falando que era uma excelente iniciativa, muitos falando que precisava melhorar, mas já tinha melhorado bastante. Muitos falam sobre a necessidade de inclusão de alimentos sem glúten e outras opções que seriam interessantes para esses pacientes. Muitos reclamam sobre a acessibilidade, tanto dentro do site quanto acesso à internet, que muitas vezes acaba sendo um fator limitante para que esse público-alvo possa usar, principalmente se tratando de pacientes. Então, alguns sugerem a publicação da tabela em livro ou a possibilidade de impressão em PDF. E uma coisa que apareceu bastante também nas considerações da amostra foi a questão do aplicativo, a necessidade de se fazer um aplicativo dessa amostra, porque quando a gente acessa o painel pelo celular, ele não se adequa à tela do celular, então fica super difícil de conseguir acessar. Então, eles pedem a disponibilização de um aplicativo. As nossas conclusões foram que, de fato, o painel ele foi uma iniciativa importante para consolidar a ferramenta da Anvisa como uma referência nacional, mas ainda existem muitos fatores que interferem na sua usabilidade. As limitações mais importantes foram a questão do layout complexo e da variedade de alimentos baixa, ainda muito limitada. As principais demandas que a gente identificou foram a construção de um aplicativo, um aplicativo para dispositivos móveis, e a atualização constante. A princípio, a RDC não estaria conseguindo... Vocês estão ouvindo melhor agora? Não estariam conseguindo atender aí as demandas do painel. Bom, então, dessa parte é isso. A gente vai para o segundo artigo, que agora a gente vai falar da composição corporal dos pacientes com glicogenoses hepáticas. Esse é um artigo que foi publicado também na Nutrition, então foi publicado em maio de em 31 de maio desse ano. Para a gente contextualizar um pouquinho sobre do que se tratam as glicogenoses, então elas são um grupo de doenças raras, hereditárias, no qual as deficiências enzimásticas estão envolvidas no metabolismo do glicogênio. A maior parte das glicogenoses hepáticas, elas envolvem hipoglicemia ao jejum. Isso é um sintoma comum a praticamente todas elas. Mas como eu falei lá no começo, existe uma grande variação fenotípica entre os subtipos de glicogenose. Eu fiz um resumo, bem resumido mesmo, das principais características de cada uma das glicogenoses envolvidas nessa, que vão ser descritas nessa tese, que são os tipo 1, 3 e 9. Então, no tipo 1, a gente sabe que existe uma hipoglicemia, no geral, mais grave, porque compromete tanto a glicogenólise quanto a gliconeogênese. A gente tem outras frequências também. A glicogenose do tipo 1 são geralmente as mais associadas à osteoporose, embora a 3 também esteja associada. No tipo 3A, a gente também tem envolvimento muscular, e a hipoglicemia dos tipos 3, elas são hipoglicemias cetóticas. No tipo 9, a gente também tem hipoglicemia cetótica, nesses dois tipos 3 e 9, em geral, mais brandas que no tipo A, e a gente também tem envolvimento muscular, em geral, um pouco mais brando que no tipo 3, mas também podem existir variações.
O objetivo do tratamento das glicogenoses é manter a normoglicemia, prevenir desordens metabólicas secundárias e prevenir sequelas a longo prazo. No Brasil, a gente costuma fazer isso com amido de milho cru, que não é feito só no Brasil, mas no Brasil ele é bastante popular, então também existem outras estratégias de tratamento, mas nessa apresentação, até por conta do tempo, a gente só vai discutir o amido, que é o tratamento de todos os participantes da amostra do estudo, tá? Então, o tratamento, ele varia um pouquinho para os tipos, então, no tipo 1, geralmente a gente tem um consumo maior de amido, muitas vezes não na dose, mas na frequência, então ao longo do dia a gente acaba tendo um consumo um pouco maior. Existe também, por conta do defeito enzimático, esses pacientes não conseguem metabolizar lactose e frutose, então existe a necessidade de restrição de algumas suplementação de algumas vitaminas também. No tipo 3 e 9, como a gliconeogênese não está prejudicada, a gente acaba fazendo uma dieta hiperproteica para esses pacientes. Além disso, tem a questão da doença muscular. A composição corporal desses pacientes é algo que já vem sendo tratado na literatura há algum tempo, sem respostas muito conclusivas, com amostras geralmente bastante pequenas. O nosso estudo, inclusive, é o estudo que avalia essa pergunta de pesquisa com a maior amostra do que a gente tem conhecimento, pelo menos, que foi publicado até agora. Em geral, esses pacientes eles têm um excesso de peso, especialmente no tipo 1. Geralmente isso é associado ao tratamento, mas como eu falei lá para vocês no começo, isso ainda não está bem esclarecido. A massa magra também existe uma suspeita de que ela seja prejudicada, tá? Especialmente, a gente acredita, até uma hipótese dessa tese, nos tipos que têm envolvimento muscular, é isso que diz a literatura, mas também podem acontecer nos tipos sem envolvimento muscular. No meu mestrado, eu avaliei a composição corporal desses pacientes por bioimpedância. Então, o que a gente identificou? Que existia uma diferença do IMC por idade e também na porcentagem de gordura corporal entre pacientes e controles. Então, era uma amostra de 50 participantes no total, 25 para cada grupo. Houve uma redução de massa magra, especialmente na glicogenose tipo 1B, e o estudo ele não pôde mostrar uma associação entre o excesso de peso e o consumo de amido. Então, isso nos motivou também a continuar pesquisando a composição corporal desses pacientes, inclusive com métodos melhores, como é o caso da própria densitometria óssea, e esse aqui é um dos principais fatores para a gente ter dado continuidade ao nosso estudo. A DEX, então, que é um exame que inicialmente foi usado para avaliação exclusivamente da densidade mineral óssea, passou a se tornar muito popular para avaliação da composição corporal também, tá? Então, essa ferramenta, ela consegue estimar, é o que a gente chama de modelo de 3 compartimentos, então ela consegue fazer uma diferenciação de gordura corporal, massa muscular e densidade mineral óssea, então, através da atenuação dos raios-x, dos feixes de raio-x de dupla energia, ele pega esses dados e transforma através de equações nos valores de gordura, músculo e conteúdo mineral ósseo. Assim como toda ferramenta que a gente tem na literatura, existem algumas vantagens, né? Então, esses métodos, essa ferramenta, ela é acurada, ela é rápida, ela possibilita a obtenção de medidas seriadas, então braço, corpo total, perna, gordura genoide, gordura androide, mas ela também tem desvantagens, assim como absolutamente todos os métodos que a gente tem na literatura. Então, tem uma certa exposição à radiação, ela é de alto custo, mas isso precisa ser avaliado com cautela, porque ela é de alto custo quando a gente compara com métodos mais simples. Então, avaliação antropométrica, BIA, mas quando a gente compara a outros métodos que têm uma acurácia parecida, ela tem um valor mais baixo. Não é portável, então é algo que tem que ser feito num espaço próprio para isso, diferente da BIA, que a gente consegue carregar e levar até o paciente. A DEXA não é possível, então tem que ser um lugar especializado. Tanto a espessura corporal quanto o estado de hidratação podem alterar um pouquinho os resultados.
e ela não consegue discriminar os tipos de gordura corporal. Então, se a gordura é visceral, se é subcutânea, ela não consegue fazer essa diferenciação. Alguns autores, eles recomendam um jejum de 12 horas. Então, para quem já conhece as glicogenoses, sabe que isso é inviável, a gente não consegue submeter os pacientes a um jejum de 12 horas. No geral, a literatura acredita que a massa magra ela é superestimada em 1,7% e subestimada, a massa magra, né, subestimada em em aproximadamente 3%, a partir do consumo de alimentos, né? Então, a gente sabe que isso é um fator limitante para uma medida acurada aí da composição corporal dos pacientes, porque eles não vão poder fazer 12 horas de jejum, mas também não é uma variação tão grande a ponto de comprometer gravemente os nossos resultados. O objetivo desse estudo, o objetivo principal dele, então, é avaliar a composição corporal desses pacientes através de DEXA. Os métodos, ele é um estudo exploratório, transversal e prospectivo, que também foi aprovado no Comitê de Ética. Nesse, as coletas foram presenciais, obviamente, então a gente teve o consentimento desses pacientes informados, que eram, no caso dos pacientes adultos, dos pacientes, no caso dos pacientes criança, menores de 18 anos, dos responsáveis. Todos os pacientes eles foram recrutados do ambulatório de tratamento de erros inatos do metabolismo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A nossa amostra, ela tinha 24 participantes, então, sendo 13 com glicogenose tipo 1A, que realmente é a mais frequente dentro do nosso ambulatório, 5 com OB, 2 com glicogenose do tipo 3 e 4 com glicogenoses do tipo 9. O sexo, então, 13 eram do sexo feminino, e a idade, a gente precisou fazer essa divisão aqui em 3 grupos, porque neste estudo a gente não comparou os pacientes a controles, até porque é um estudo que envolve mais custos, o DEX é um aparelho mais caro, então a gente não fez a comparação com controles. E para a gente fazer a comparação dos resultados dos nossos pacientes, a gente usou pontos de corte da literatura. Para pacientes menores de 8 anos, não existem dados a partir de amostras representativas na literatura. Então, a gente dividiu os pacientes em menores de 8 anos, de 8 a 19 anos e maiores de 19 anos, porque a gente conseguia valores da literatura para essa faixa etária, para adultos, mas aqui a gente descreveu o que a gente encontrou e esses pacientes eles tiveram seus dados usados para as correlações, mas não para avaliação de índice de massa gorda, índice de massa magra. Então, os dados clínicos e de tratamento, eles foram coletados dos prontuários dos pacientes. A ingestão dietética, ela foi coletada do recordatório, né, um recordatório alimentar de 3 dias. A composição corporal, ela foi coletada através da DEXA, como já falei algumas vezes para vocês. O jejum, então, a gente estabeleceu um jejum de 3 horas, que era o que, no geral, os pacientes conseguiriam fazer. A massa magra, então, ela foi apresentada tanto em massa gorda por quilo, porcentagem, e esses dados foram usados para o cálculo do índice de massa gorda. A massa magra também foi apresentada em quilo e porcentagem. Esses dados foram usados para cálculo do índice de massa magra. E para adultos, a gente também usou esses dados para o cálculo de massa magra apendicular, que é a massa magra das pernas e dos braços. E a massa magra apendicular foi usada para o cálculo do músculo, do índice de músculo esquelético relativo. Tá? E, no caso desses dois aqui, apenas para adultos. Os pacientes com menos de 8 anos que foram excluídos dessa análise, então são 3 pacientes, um com glicogenose tipo 1A e 2 com glicogenose tipo B. Tá? Os dados eles foram apresentados em mediana, intervalo interquartil, mínimo e máximo, valores absolutos ou frequência relativa. As diferenças entre os grupos foram calculadas usando o Kruskal-Wallis com análise pós-hoc. As correlações foram feitas pelo teste de Spearman com correção de Bonferroni. E o nível de significância adotado foi 5%. E a gente usou o SPSS para fazer essa análise estatística. Então,
Só para trazer uma caracterização geral da amostra, então, doença inflamatória intestinal estavam presentes em 5 pacientes, 4 glicogenoses 1B e 1 glicogenose gama, tipo 9 gama, né? Hipotireoidismo em 1 paciente com glicogenose tipo 1A, adenoma em 6 participantes, então 5 com 1A e 1 com glicogenose 1B. Doença muscular, todos os pacientes com glicogenose 3 apresentaram doença muscular. Níveis adequados de lactato em 15 participantes e níveis adequados de triglicerídeo em 7 participantes. Opa, acho que eu passei. Quando a gente fez essa comparação, né, dos dados de tratamento, de composição corporal, a gente encontrou algumas diferenças entre os grupos. Então, no total de amido, a gente percebeu uma diferença, e também na porcentagem de calorias ingeridas a partir de carboidratos. Então, os pacientes com glicogenose 1A tinham um consumo maior do que os pacientes com glicogenose 3 e glicogenose 9. Proteína, o contrário, então os pacientes com glicogenose 3 e 9 tinham um consumo maior de porcentagem de proteína do que os pacientes com glicogenose tipo 1A. E quando a gente avalia todos os parâmetros de massa gorda, eles eram maiores nos pacientes com glicogenose tipo 1A. Mas é importante a gente ver aqui também que a gente tem uma diferença no tamanho das amostras, né? Então, nas glicogenoses tipo 1B, que eles também apresentam valores altos, talvez se essa amostra fosse maior, a gente poderia encontrar uma diferença também. Sobre o excesso de adiposidade, o que a gente encontrou? Então, entre os 14 pacientes que tinham entre 8 e 19 anos, a gente conseguiu encontrar que 10 dos 14 pacientes tinham valores de FMI acima do percentil 75, que é considerado um excesso de massa gorda, e desses 10, 3 tinham um percentil acima do 95. Sobre a massa magra, a gente não percebeu nenhum déficit, não conseguiu encontrar nenhum déficit. Já para adultos, 6 dos 7 tinham excesso de massa gorda e um paciente tinha uma leve deficiência de massa gorda, que era um paciente com glicogenose tipo 9, tá? Na massa magra, a gente não encontrou também nenhuma redução a partir do LMI, do índice de massa magra, mas quando a gente avalia esse índice relativo de massa muscular, que considera os valores de pernas e braços, a gente percebeu que 2 pacientes tiveram uma redução. Então, um paciente com glicogenose tipo 1B e um paciente com glicogenose tipo 9. Então, o tipo 9 é um tipo que, de fato, tem um comprometimento muscular inicial ali, causado pela doença, e no tipo 9, a princípio, não. Mas, de novo, assim como no outro estudo, a gente percebe o tipo 9 sempre ali com uma certa deficiência de massa magra. Nas correlações, a gente não conseguiu encontrar nenhuma relação da composição corporal com o início do tratamento ou com a duração do tratamento, mas a gente encontrou que o total de amido de milho, ele se correlacionou ali positivamente com a adiposidade, tanto por BMI, que é por IMC, quanto por índice de massa gorda. Agora, o amido grama por quilo por dia, ele se correlacionou com a massa magra, tanto a massa magra em quilo, quanto o índice apendicular, quanto o valor apendicular, negativamente. Então, mais amido, menos massa muscular. Então, a gente acredita, com base em todos os dados que a gente avaliou, que o consumo de amido ele possa acabar reduzindo o consumo de proteína. Então, até por conta da saciedade, o paciente consome uma quantidade tão grande de carboidrato que acaba reduzindo um pouco o seu consumo de proteína. A gente também encontrou algumas associações de caloria por quilo versus massa gorda, uma associação negativa. Da mesma forma, uma associação negativa entre carboidrato e altura e proteína com a composição corporal, com os valores de massa gorda. Todas associações negativas. A gente sabe que esse é um estudo observacional, um estudo transversal e que existem limitações inerentes ao desenho do estudo. Então, não são todas as associações que a gente vai conseguir explicar, até para dizer que elas não são associações espúrias. A gente tem algumas suposições, então, o consumo de carboidrato poderia estar aumentado, tentando corrigir esse déficit de altura. O consumo de caloria poderia estar diminuído com os pacientes com massa magra, justamente para corrigir, de massa gorda, para corrigir esse acúmulo de massa gorda nos pacientes,
mas com certeza, neste caso, a gente precisaria de mais estudos para conseguir esclarecer essa associação. A nossa conclusão é que, de fato, né, esses pacientes eles parecem ter uma frequência maior de adiposidade e que provavelmente o tratamento esteja, sim, associado com este quadro, que o consumo de amido de milho ele pode levar também a uma redução de massa magra, principalmente, que pode predispor a sarcopenia. E é muito importante a gente dizer que a associação entre sarcopenia e obesidade ela é extremamente desabilitante, então isso precisa ser considerado também. A gente sugere que os pacientes eles fiquem sob um rigoroso acompanhamento nutricional, então, além de avaliar a massa gorda, que é algo que já se faz frequentemente, a gente também precisa ficar atento à massa magra desses pacientes. O DEXA, ele acaba sendo muito interessante na avaliação destes pacientes, porque ele já é feito para avaliação da densidade mineral óssea. Então, a gente acaba otimizando os recursos. A gente não precisa de um outro equipamento para fazer a avaliação da composição corporal, a gente já poderia fazer no mesmo período. E futuros estudos, eles precisam sim ser feitos, principalmente estudos longitudinais, estudos com amostras maiores, para a gente conseguir excluir qualquer associação espúria, confirmar os nossos resultados. E daí, o último capítulo, né, que são as considerações finais, eu trouxe duas questões que eu acho importantes de a gente destacar. Então, a gente identificou, como eu falei para vocês, o grupo, ele tem essa linha de pesquisa muito forte, a gente identificou que a avaliação das ferramentas era uma necessidade urgente, existem poucas especializações para nutricionistas nessa área, então a gente acredita que essas publicações podem ajudar muito profissionais e pacientes. A gente não consegue saber exatamente o número de pacientes que poderiam ser atingidos por essas pesquisas no Brasil, poderiam beneficiar profissionais aí no Brasil. O que a gente sabe, que inclusive eu atualizei esse dado hoje, é que existem 20 centros de referências em doenças raras, acho que na tese está 17 ainda, né? Eu fiquei sabendo hoje. E que pacientes, como existem muitos erros inatos que ainda dependem do tratamento dietético, diversos pacientes serão beneficiados com estes resultados. Outra coisa que a gente achou relevante destacar aqui é a questão que a gente viveu algo muito atípico, então a pandemia mudou um pouco o rumo das pesquisas, modificou um pouco a forma que elas estavam sendo feitas, então essa pesquisa com as ferramentas da Anvisa, elas deveriam ser feitas parcialmente pela internet e parcialmente no ambulatório. Isso teve que ser mudado no meio do caminho, foi um grande desafio, então a gente conseguiu usar as lives como um importante canal de comunicação, porque os pacientes eles não conseguiam entender a importância de participar de pesquisas mesmo online. Elas pareciam ter menos validade do que aquelas pesquisas que a gente participava presencialmente. Então, respeitando, obviamente, todas as boas práticas de pesquisa clínica, a gente aproveitava esses espaços das lives para conversar com os pacientes sobre as pesquisas em andamento, sobre a importância da participação deles, e com isso também a gente conseguiu aquela amostra de 194 pacientes, que foi uma amostra relativamente grande, né, quando a gente fala de doenças raras. Como conclusão, eu vou apresentar por objetivo, então, para o objetivo geral, que foi avaliar as ferramentas que suportam o nutricionista na tomada de decisão para essas duas doenças, PKU e glicogenoses hepáticas, a gente percebe que o DEXA parece sim ser uma ferramenta útil para se usar para os pacientes com glicogenose, mas a ferramenta da Anvisa ainda apresenta limitações muito importantes que precisam ser consideradas, né, nesse caminho até a gente chegar no ideal. Sobre avaliar a percepção e a compreensão das ferramentas para consulta de fenilalanina da Anvisa, a gente percebeu que os pacientes e os profissionais consideram, de certa forma, o painel superior à tabela, mas que ainda existem limitações importantes, ele ainda não aparece como principal fonte de informação, então isso também precisa ser considerado. Sobre os fatores que interferem na usabilidade, as limitações, layout complexo, variação limitada de alimentos, variedade limitada de alimentos, demanda aplicativo e atualização constante dessa lista de alimentos.
sobre a descrição e avaliação da composição corporal de pacientes com glicogenoses hepáticas usando DEX, a gente percebeu que existe sim um excesso de adiposidade nestes pacientes e possivelmente existe um prejuízo de massa magra destes pacientes. A gente acredita, e eu falei isso nas considerações no final do estudo, que esses pacientes eles precisam ser rigorosamente monitorados pelo nutricionista e que a gente reforça que precisa existir essa atenção à massa magra desses pacientes, mesmo aqueles que não têm um prejuízo inicial da massa magra. E sobre a investigação da associação de fatores, de aspectos clínicos, bioquímicos e de tratamento, a gente também conseguiu reforçar essa ideia de que provavelmente a massa gorda, ela é alterada, a massa gorda e a massa magra, na verdade, né? Elas são alteradas pelo tratamento com amido de milho cru. Então, das nossas hipóteses que a gente apresentou lá no começo, a única que a gente não conseguiu confirmar é essa, né, que fala sobre o prejuízo de massa magra. A gente acreditava que eles estariam associados principalmente àqueles subtipos com deficiência já base, com doença muscular de base, né? E não, a gente percebeu que um paciente tinha glicogenose tipo 1B e um paciente tinha glicogenose tipo 9. E como perspectivas futuras, diversos estudos estão sendo conduzidos, inclusive esses que eu apresentei na tese, todos eles eu faço parte, mas eu quis trazer para vocês um deles, que é o aplicativo Fenil na Mão, que a gente está desenvolvendo e que já deve ser publicado no final desse ano, né, no segundo semestre desse ano, que a gente desenvolveu justamente pensando em todas essas limitações apresentadas neste estudo. A gente desenvolveu esse aplicativo. Ele foi desenvolvido sem nenhum recurso financeiro, então, obviamente, eles têm as suas limitações por conta disso, mas ele ficou bastante interessante. Então, depois espero poder divulgar com vocês mais um dos nossos projetos. E é isso, gente. Muito obrigada. Então, tá. A Bruna terminou, então, a apresentação da sua tese.